Olá, bom dia, sejam bem-vindas à nossa campanha de oração, que nós estamos firmes nesse propósito com Deus. Eu quero parabenizar a nossa cidade de Anápolis, que hoje ela está fazendo aniversário, já é dia do aniversário da nossa cidade. Eu quero parabenizar a nossa cidade e pedir que o Senhor Jesus possa continuar protegendo ela, abençoando ela e preparando homens e mulheres de Deus para evangelizar esse povo. Amém? E vamos para a nossa campanha, para o nosso tema da nossa campanha, que é essa peleja não é vossa, mas de Deus, as pelejas do nosso dia a dia, as pelejas da nossa vida, do nosso cotidiano, ela não é nossa, mas de Deus. O Senhor tem cuidado de tudo e vai continuar cuidando. E como eu havia dito, são 15 para 6 da manhã, do dia 31 de julho de 2026, Nesta madrugada, nesta manhã de hoje, eu quero refletir a palavra do Senhor. Ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, o capítulo chave, e hoje nós vamos refletir o capítulo 19, nós vamos aprofundar um pouco mais nele. O capítulo 15, a parte B, está escrito assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora vamos lá para o 19, irmãos. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Vamos refletir na palavra do Senhor? Eu vou posicionar aqui, deixar no 15. O primeiro tópico do primeiro dia da nossa campanha, nós falamos sobre a confiança no Senhor. Nós falamos sobre a confiança que o rei Josafá estava amedrontado, estava assustado, estava com medo por causa da grande multidão. Ele ia lutar contra uma multidão e ele estava inseguro, com medo de ser vencido pelos inimigos. E o Senhor mandou o profeta Jezreel, mandou um recado através do profeta para que ele não temesse, mas que a peleja não era dele, que ele não teria que pelejar. Quem ia pelejar por ele era o Senhor. O segundo tópico, o segundo dia da campanha, falamos sobre a obediência do Senhor, que vem aqui o 16, que eles desceram contra eles, marcou até o local que eles iam encontrar o inimigo, amém? E eles fizeram tudo que o Senhor ordenou. Para ter vitória, primeiro tem que confiar. O rei não estava confiando totalmente no Senhor, porque ele estava com medo. Se ele estivesse confiando no Senhor, ele não estava sentindo medo. Segundo tópico, temos que obedecer. Amém? A obediência ao Senhor, segundo tópico. Porque ele falou todo o caminho que ele iria percorrer e tudo sucedeu como o Senhor havia falado. O terceiro dia da campanha, nós falamos sobre a adoração ao Senhor, que foi aqui o 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento do Senhor. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Então, o primeiro tópico nós falamos sobre a confiança, o segundo a obediência, o terceiro a adoração ao Senhor, que é o versículo aqui, o 17, fala aqui, ó, sobre a posição que devemos ter diante da guerra, diante da luta. Vamos refletir aqui o versículo aqui, ó. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento. Então, para Deus agir, você tem que primeiro confiar, segundo, obedecer, terceiro, tomar uma posição diante do Senhor. O Senhor não vai lutar por você de qualquer maneira. Você adorando outras coisas, buscando outras coisas para sua vida, não ter nenhum tipo de compromisso com o Senhor, não pagar um preço pelo que você quer, o Senhor não vai agir ao seu favor sem você pedir. Não. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer ver você pedir, ele quer ter um momento com você, ele quer ter um encontro com você, ele quer ter
uma comunhão com você para ele poder entrar na guerra e agir por você e fazer você vencedor. Porque é uma coisa que você quer. Então, para Deus agir por você, para você vencer a guerra no Senhor, você tem que estar em conexão com o Senhor, você tem que estar alinhado ao Senhor. Ninguém ajuda aquele que não é amigo. Amém? Para você ajudar uma pessoa, você tem que saber a necessidade da pessoa. Não é assim que funciona nos nossos dias? Ninguém ajuda aquele que você não sabe nem se ele quer, se ele está precisando. Não, ele não deu. E Deus é a mesma forma. Para Deus agir, você tem que estar alinhado com Ele. Amém? Agora vamos lá para o versículo 19. Vamos para o versículo 19. Eu quero ler novamente. Aqui, ó. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira. Amém? Irmãos, nós já comentamos, já refletimos a palavra do Senhor. Eu fiz uma breve introdução aqui, porque nós já estamos no 4º dia de campanha. Então, se eu começar no 19, vocês não vão entender sobre o que fala a campanha, sobre o tema da nossa campanha, que é: a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, descansa no Senhor na sua peleja, na sua guerra aí do dia a dia, às vezes até contra você mesmo. Porque o apóstolo Paulo falou que o que nós queremos fazer, nós não fazemos. O que nós não queremos fazer é o que nós fazemos. Ou seja, o pecado, ele nos domina. Às vezes, que aquilo que você sabe que é errado, que você não quer fazer, você faz. E aquilo que você precisa fazer, você não faz. Aí nós falamos sobre a fé, sobre a obediência e sobre a adoração ao Senhor. E agora o 19, o primeiro tópico dele, interessante aqui, que merece ser abordado muito bem, que fala sobre o louvor antes do cumprimento da palavra. O louvor físico, que fala aqui que o povo louvou ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Então, a importância de louvar, de adorar antes do cumprimento da palavra. As pessoas têm a mania, o hábito, quer dizer, de querer adorar somente depois da bênção na mão. Não, adora o Senhor na prova, na luta, na guerra, na dificuldade e na escassez. Porque quando houve a multiplicação de pães, o Senhor primeiro adorou e agradeceu ao Senhor pelaquele momento. Aí sim houve a multiplicação. Então louve ao Senhor nesse momento, nessa madrugada de hoje. Mesmo na guerra, mesmo na luta, mesmo antes de receber a sua bênção. O louvor antes do cumprimento da palavra. Porque aqui houve um louvor, uma adoração em alta voz para que a sociedade, para que os povos vissem. Amém? Segundo tópico do 19, fé em meio à angústia. Então eles estavam louvando, adorando, propagando o nome do Senhor, dando testemunho do agir de Deus que viria ainda, que não tinha ainda acontecido, em alta voz, para que todos em redor vissem o tamanho do Deus que eles servissem, que eles serviam, porque adorar o Senhor, buscar o Senhor, alegrar no Senhor com a bênção nas mãos é uma coisa, mais fácil, mais simples, mais prático. Agora, adorar o Senhor, louvar o Senhor, prostrar ao Senhor, pregar o evangelho do Senhor em meio às dificuldades, em meio à luta, em meio ao desespero, perante muitas pessoas que não têm uma ligação direta com o Senhor, na dúvida, é bem mais complicado. E o terceiro e último tópico do capítulo 19 de 2 Crônicas 20, do versículo 19. O louvor como arma espiritual. Enquanto você louva, o Senhor está trabalhando. As nossas bênçãos, ela não atrasa.
As nossas bênçãos, ela não está demorando de chegar. Nós que somos apressados, nós que temos a dificuldade de esperar no Senhor. Nós esperamos pelo médico, pelo atendimento, pelo sistema, nós esperamos por tudo, espera para nascer, espera para ter o filho, espera para comprar o carro, espera para comprar a casa, espera para organizar a vida financeira, espera pelo emprego, chega lá e espera mais um pouco para ser atendido. Todo o processo você espera e você aguarda, mas quando é para esperar no Senhor, a pessoa reclama. A pessoa não espera calado como espera por outras coisas aqui da terra, aqui no mundo, que é passageiro, que vai ficar aqui. Amém, irmãos? Então vamos esperar no Senhor com alegria. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação do Senhor. Firma-se na campanha do Senhor, na oração aqui. Estamos no 4º dia de oração, de campanha e súplica. Pelas nossas bênçãos e pelo agir de Deus nas nossas causas. E nas nossas causas impossíveis também. Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Espera nesse Deus com paciência, louvando. Receba sua bênção no louvor, porque aqui está nos ensinando na santa palavra do Senhor, que é importante sim nós louvarmos, nós buscarmos, nós colocar na presença do Senhor. Amém? Então, nesta madrugada de hoje, louve ao Senhor, até mesmo pela sua espera, porque Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está te moldando, Ele está te preparando para você receber a sua bênção. Amém? Essa é a palavra, o 4º dia da nossa oração pela madrugada em prol dos nossos objetivos. Receba a bênção do Senhor aí nessa manhã. Abra suas mãos pelos olhos da fé. Eu vejo, abra suas mãos assim, ó. Abra suas mãos assim, ó, e fecha, recebendo a bênção do Senhor. E segura, porque o inimigo está doido para tirar ela das suas mãos. As pessoas, o olho de inveja das pessoas, nós refletimos eu mais o meu esposo, a gente envia pelo WhatsApp, pelo grupo, nós refletimos sobre a inveja, que não agrada a Deus, é olhar o que o outro tem e querer para si. E a gente não pode querer o que é do outro, a gente tem que querer para a gente, o que é da gente, o que o Senhor preparou para a gente. Então, toma posse dessa bênção nas suas mãos aqui, ó. Fecha ela e segura a sua bênção assim, ó. Porque o Senhor está te entregando. Ele está começando a boa obra. Ele é fiel para começar e terminar. Ele está começando a boa obra hoje na sua vida. Ele vai te surpreender nesta madrugada de hoje. Amém? Receba a bênção do Senhor. De novo, abra a tua mão assim, ó, e fecha ela assim, ó, e aperta e segura. Segura a tua bênção para que o inimigo não roube, não atrapalhe a sua bênção, a sua vitória. Amém? Receba a palavra do Senhor. Vamos agora finalizar esse momento com Deus. O 4º dia de oração, nesta madrugada. Aí falta o 5º, 6º e o 7º. Falta 3 dias de campanha, 3 sextas-feiras. Não deixe de acompanhar as 3 dias de oração. Amém? Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro, até nossa próxima reflexão, se o Senhor permitir. Papai do céu, receba esse momento com Deus e abençoe a todos. Haja ao favor de todos os meus seguidores, de todos que esse vídeo alcançar. Amém. Nós cremos, nós tomamos posse das nossas bênçãos. Eu falo nós porque é o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. E todos que me seguem, todos que esse vídeo alcançar, que eles possam receber bênçãos e surpresas do Senhor. Amém?